Esta é a Dica do Especialista, onde mais de 1000 especialistas da saúde e bem-estar do casal de todo mundo dão dicas todos os dias para você conquistar o relacionamento que você sempre quis. Uma produção do Instituto MM Academy. Olá, tudo bem? Eu me chamo Helena, eu sou especialista da saúde e bem-estar do casal e esta é a Dica do Especialista. Aqui, eu e diversos especialistas da saúde e bem-estar do casal de todo mundo damos dicas todos os dias para você conquistar o relacionamento que você sempre quis. Antes de começarmos, eu quero pedir para você que depois de ouvir a minha dica, dê o seu like, assine o nosso podcast nas plataformas, classifique com as estrelas e dê o seu depoimento se realmente o nosso trabalho está fazendo diferença na sua vida. Mas por que isso? É porque através disso, nós conseguimos medir se o nosso trabalho está sendo relevante para você. E dessa maneira, nós podemos continuar seguindo produzindo conteúdos como este. Na dica de hoje eu vou falar sobre relacionamento abusivo, como reconhecer e o que fazer. Falar sobre esse tema é fundamental e uma questão de saúde pública. É uma grande chance de aprender a respeito e se defender na vida dessas situações e poder dar a chance de ser você mesmo. Muitas pessoas se encontram nessas relações porque nunca tiveram a chance de ler, ouvir e falar a respeito. Apenas seguem os tabus e regras sociais e culturais que a vida impõe e acreditam que ali devem ficar. Mas o que é um relacionamento abusivo? Um relacionamento abusivo é toda e qualquer relação onde uma pessoa exerce poder excessivo e contínuo sobre a outra pessoa, gerando no outro uma dependência, aprisionamento, medo, insegurança e receio de ser ele mesmo e impedido de alguma forma que este outro possa se expressar e agir por ele mesmo. Isso não acontece somente com casais, mas pode acontecer entre pais e filhos, entre irmãos, amigos ou mesmo no ambiente de trabalho. E se caracteriza por controle prejudicial ao físico, psicológico, cultural, financeiro, patrimonial, social, de gênero e sexualidade. A relação gera possessão, menosprezo, submissão, agressividade e é firmada em cima de ações, palavras, gestos, piadas, sarcasmos e cultura de poder, ou até mesmo superioridade de um frente ao outro. É muito importante saber que nem toda relação abusiva necessariamente irá sofrer agressividade física ou ofensa grosseira de palavrões. Muitas relações passam desapercebidas e com apoio social, pois se apoiam em nome do que entendem e chamam de amor e valores morais. A relação abusiva faz parte de nossa cultura há muitas gerações e é ensinada às crianças desde cedo, através de tapas, gritos, ofensas e ações que são justificadas moralmente. Aquela frase, eu não sei porque estou batendo, mas ele sabe porque está apanhando, é um grande exemplo disso. Nossa cultura prega que aquele que apanha ou é humilhado pediu por isso e merece tal punição. E também que aquele que exerce o poder de bater, xingar, humilhar, apontar, criticar, menosprezar e diminuir o outro é inteligente, heróico, forte, poderoso e está apenas cumprindo seu papel de boa pessoa na sociedade. Mas como reconhecer um relacionamento abusivo? Uma pessoa de atitudes abusivas muitas vezes nem mesmo se dá conta de que suas atitudes são prejudiciais, possivelmente porque ela provavelmente passou por isso ou assistiu tal aprendizado. Isto é, na maioria das vezes são pessoas que avaliamos como boas, como bons valores e atitudes gerais que são consideradas saudáveis, mas ao mesmo tempo são envolventes, com conhecimentos e com facilidade de manipular o outro para as suas verdades, pois realmente acreditam que estão certos, portanto não enxergam ou entendem
que haja maldade ou prejuízo em seus atos e palavras. Pelo contrário, o outro é que é ingrato, problemático, imoral e que pouco provável outra pessoa amaria tanto assim. Nossa cultura não somente aceita uma relação abusiva como comum, mas ainda apoia estruturas abusivas, romantizando o abuso, o excesso de poder e diferenças entre gêneros, classes sociais e posição na família. Frequentemente assistimos em novelas, filmes ou ouvimos histórias de relações onde o ciúme excessivo, a manipulação em nome da paixão, atos invasivos e persecutórios são aceitos e compreendidos em nome do amor ou de Deus. E assim, uma relação abusiva é entendida desde cedo que deve ser não somente suportada, mas desejada e admirada. É importante frisar que uma relação abusiva não ocorre somente por parte dos homens. Apesar da maioria das vezes as queixas estarem ligadas a eles e possivelmente devido ao contexto cultural e social que vivemos, mas há muitas mulheres, amigas, irmãs e mães extremamente abusivas, que em nome da sua ideia de amor ou do que entendem como bem, exercem seu poder abusivo e prejudicial sobre o outro. Reconhecer que está em uma relação abusiva, na maioria das vezes não é fácil, pois, como mencionei, estamos habituados a conviver com certas ações e costumes, e até mesmo acreditar que isso é amor. Que uma pessoa pode ficar uma vida toda nesta relação e não se dar conta de que está sendo abusiva ou abusada. É preciso que algo chame a atenção para certo estranhamento, e a partir de então, pode ser que venha questionar a sua estrutura de vida e relação. Sem contar que reconhecer que está nessa situação envolve também um delicado conflito pessoal. É muito difícil perceber que se colocou, aceitou e ficou neste lugar. As pessoas costumam se julgar muito por isso e sofrem com este reconhecimento. E por isso podem resistir muito no início, por vergonha mesmo e confusão de ideias e tabus. Na maioria dos casos, é preciso auxílio de alguém de fora da relação, um conhecido que a pessoa confie, para aos poucos ir refletindo, ouvindo, falando e então poder perceber que o que aconteceu consigo e sua relação. Inclusive, é exatamente por isso que pessoas abusivas tendem a criar impedimentos para que seus parceiros não tenham outros contatos de relações profundas. Acabam gerando disputas, pedem para escolher entre um ou outro, criam cenas que desvalorizam e acusam esse outro, pois temem que seu submisso acabe ampliando seu olhar e reveja o seu lugar na relação. Mas quando terminar uma relação abusiva? Estar numa relação abusiva nem sempre significa o fim ou separação. Se ambas as partes estiverem abertas a falar, a ouvir e serem ouvidas, a refletir sobre essa estrutura de relação, podem sim aprender e criar uma possibilidade de uma nova relação mais saudável. Mas isso não depende de boa vontade ou palavras bonitas de amor, nem mesmo no contexto religioso. Para que isso aconteça, é preciso que ambos cheguem a uma conclusão, que sua relação é prejudicial para os dois lados e por isso entendem que algo precisa ser revisado e modificado. O mais difícil é que essa consciência acontecer no mesmo tempo para ambos os lados. Geralmente, um lado, normalmente o submisso, percebe antes e precisa construir possibilidades de mudanças antes que seja tarde. E o outro lado, em vez de acompanhar, acaba se tornando mais agressivo e conflituoso, pois teme perder a sua relação e resiste muito em considerar a sua própria responsabilidade na história, reforçando mais ainda os seus hábitos abusivos. Muitos se perguntam quando e se devem terminar. Bem, entendo dizer que o que uma pessoa deve ou não fazer é um ato invasivo e extremamente prepotente. Se você sabe que está em uma relação abusiva,
sofre com isso e mesmo assim tem dúvidas do que deve fazer, já não estamos falando somente de uma relação com o outro, mas da sua relação com você mesmo. Vale pensar no que será que te faz aceitar, compreender e ficar nesse lugar em sua vida. O que seria terminar? Seria ir embora ou colocar o outro para fora de sua vida? Talvez essa seja a solução para uns, mas para outras pessoas, terminar seria conseguir colocar um fim a este lugar submisso e aprender a se reposicionar na vida, com mais poder sobre si mesmo, barrando o abuso do outro e colocando limites nas interferências dos outros sobre si mesmo. O que posso sugerir é, se você está sofrendo, se sente menos, inseguro, se acredita que deve ser grato ao outro por cuidar ou ficar com você, se vivem brigando, se as ações do outro te humilham e te desmerecem, então preste atenção. Possivelmente você está numa relação abusiva. Pense consigo mesmo. O que você busca ou espera quando está numa relação? A sua relação te traz isso? Você se sente capaz, produtivo e seguro de ser você mesmo ou depende do outro para tomar as suas decisões? Você tem medo de perder o outro e por isso abre mão dos seus prazeres? Esta resposta pode te ajudar a refletir sobre o que está acontecendo com você e também sobre o que você pode fazer. Caso seja muito difícil ou sinta muito medo e não saiba como fazer, busque a ajuda de alguém conhecido e confiável, mas principalmente de um profissional, para falar e poder se ouvir. E aí, vocês gostaram da dica de hoje? Bem, para você ouvir mais dicas como esta, basta acessar dicadoespecialista.com ou pelas principais plataformas. Se você gostou, dê o seu like, compartilhe esta dica com alguém que precisa e acesse o nosso canal no Telegram, Bem-Estar do Casal. Procure no Telegram que logo vai aparecer. No canal nós damos dicas todos os dias, além de conteúdo exclusivo, sorteios e consultas gratuitas. Acesse agora! E para não esquecer, não deixe de dar o seu like, assinar o nosso podcast nas plataformas, classificar com as estrelas se você gostou e dar o seu depoimento se realmente nosso trabalho está fazendo diferença na sua vida. Lembre-se, é através disso que nós conseguimos medir se o nosso trabalho está sendo relevante para você. E dessa maneira, nós podemos continuar seguindo produzindo conteúdos como este. Bom, eu fico por aqui e a gente se vê na próxima dica do especialista. Ter um relacionamento feliz é um direito de todo casal. Sabia que 80% dos casais estão insatisfeitos com seus relacionamentos em todo o mundo? Não espere a tempestade chegar. Procure agora mesmo um especialista da saúde e bem-estar do casal e tenha o relacionamento que você sempre quis. Toda semana você ouve nas principais plataformas o podcast Relacionamento Fora da Caixa, para casais que pensam fora da caixa. Um podcast exclusivo sobre relacionamento presente em mais de 24 países. Ouça agora nas principais plataformas. Seu relacionamento está do jeito que você sempre quis? Não? Então acesse o Dica do Especialista, onde especialistas da saúde e bem-estar do casal de todo mundo dão dicas todos os dias para você transformar seu relacionamento. Ouça agora no dicadeespecialista.com ou nas principais plataformas.